Quero, nesse último domingo do ano de 2014, fazer o registro de gratidão a Deus pela vida do coro, pela vida de cada um de vocês, aqueles que estão no coro já há muitos anos, aqueles que se incorporaram nos anos recentes. Esse foi um ano difícil para o coro, pessoas queridas, valiosas no coro nos deixaram, mas vocês continuam firmes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a perseverança, a fidelidade nos ensaios e que continuem louvando a Deus para a glória e honra do nome dEle. Oremos nesta hora. Pai, agradecemos-te por Tua presença conosco, agradecemos-te porque continuamos cantando o nascimento de Jesus, o impacto para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida, que a vinda do Teu Filho tem sobre nós. Continuamos Te louvando pela dádiva da salvação. Agradecemos-te, ó Deus, pelos músicos, pelos cantores do nosso coral, que Tu continues a preservá-los, ó Deus, para que, de modo fiel, constante, se dediquem ao canto, se dediquem ao louvor do Teu nome. Que Tu guardes a cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gálatas, capítulo 6, do 6º versículo até o 10º. Crer faz bem. Nos últimos anos, várias pesquisas têm sido publicadas e essas pesquisas têm por objeto a relação entre religião e saúde. Em geral, essas pesquisas podem ser divididas, categorizadas em 3 grupos. Eu formulei 3 perguntas que essas pesquisas, de modo geral, têm tentado responder. A primeira questão é a seguinte: por que as pessoas creem? Esse é um grupo importante de pesquisas. São pesquisas no campo da neurologia, da genética. Elas procuram os nexos biológicos e químicos para responder, porque algumas pessoas parecem propensas à crença, a devotarem fidelidade a uma determinada religião, enquanto outras se mostram naturalmente ou inerentemente resistentes a qualquer tipo de crença. Essas pesquisas tentam responder por que algumas pessoas, por exemplo, se inclinam com tanta facilidade ao misticismo e às suas diversas expressões, enquanto outras pessoas são resistentes. É óbvio que não há nenhuma resposta definitiva, mas muitas pistas estão aparecendo por meio dessas pesquisas. Há um segundo grupo de pesquisas que tentam responder a seguinte pergunta: o que as crenças produzem? Quais são os resultados das crenças na vida das pessoas? São as pesquisas que estabelecem a correlação entre, por exemplo, o pertencimento religioso e a longevidade. Pesquisas que estabelecem a correlação entre a oração que se faz por uma pessoa e a recuperação dessa pessoa num pós-operatório, ou entre a oração e a cura de doenças. Um terceiro grupo de pesquisas trata da seguinte questão: por que algumas crenças fazem bem e outras fazem mal? Por que algumas crenças fazem bem e outras fazem mal? São as pesquisas que correlacionam determinadas crenças e o desenvolvimento, por exemplo, de personalidade autoritária, adesão religiosa e baixa autoestima ou uma autoestima fragilizada, práticas religiosas e o desenvolvimento de comportamentos autodestrutivos ou até mesmo dependência química em algumas pessoas. Em resumo, esta terceira linha de pesquisas quer saber por que a crença ajuda algumas pessoas a crescer emocionalmente, a crescer socialmente, a crescer espiritualmente, e por que, para algumas pessoas, muitas vezes o mesmo universo doutrinário, o mesmo universo religioso gera medo, gera agressividade, intolerância e até mesmo violência. Por que algumas pessoas, quando expostas a um determinado universo religioso, por que algumas pessoas se humanizam
e por que algumas pessoas se desumanizam, por que algumas pessoas se tornam mais sensíveis, mais compassivas e outras se tornam mais insensíveis e até mesmo violentas quando expostas ao mesmo universo de crenças. Tenho para mim que o apóstolo Paulo já era conhecedor deste fato, ou seja, que algumas formas do crer adoecem e outras fazem crescer, humanizam, fazem desabrochar o que há de melhor nos seres humanos. Como ele sabia disso? Que conhecimento Paulo tinha deste tema? Como ele havia chegado a tais conclusões? Ele próprio fora um crente feroz, violento no seu passado. E ao que tudo indica, a crença não lhe fizera bem naquele primeiro estágio que ele nos apresenta, inclusive na carta aos Gálatas. Assim ele escreveu sobre a sua dedicação à crença e como isso havia impactado a sua vida. Veja comigo 2 textos de Gálatas, ou melhor, 2 versículos do capítulo 1. Assim diz Paulo de modo autobiográfico: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por ocasião do apedrejamento de Estevão, primeiro mártir da igreja, Lucas, que mais tarde se tornaria companheiro ministerial do apóstolo Paulo, registrou que Paulo, naquela ocasião Saulo, em nome do zelo de sua religião, consentira, concordara no assassinato de Estevão. E logo depois daquele assassinato, no capítulo 9 de Atos, assim está registrado: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para ir até Damasco e aprisionar aqueles que seguiam a Jesus. Uma religião que encontra boas razões para matar, para tirar a vida de alguém, não é uma religião, nunca será uma religião boa para se viver. Esta é uma constatação. Portanto, Paulo sabia muito bem que, não obstante o seu zelo, a sua dedicação, não obstante a superar aqueles que eram da sua idade, na dedicação, no zelo, na fidelidade à sua religião, não obstante tudo isso, aquilo não lhe fazia bem. Ao contrário, o desumanizava, o tornava menos gente, menos sensível às pessoas e às suas necessidades. O ensino do Novo Testamento deixa claro que crer em Cristo é fonte de bem para aquele que crê em Cristo. Todavia, o Novo Testamento diz mais. Ele diz que não é todo tipo de crença que faz bem ao indivíduo, faz bem à pessoa. E neste caso, o Novo Testamento não está tratando de crenças do paganismo, mas está ensinando que no universo daqueles que receberam a doutrina cristã, daqueles que receberam o ensino cristão, há aqueles que podem interpretá-la e podem vivê-la de um modo que contradiz o núcleo essencial do Evangelho anunciado por Jesus Cristo. Dito de outra forma, nós teríamos o seguinte: há aqueles que foram alcançados pela graça, mas se deixam seduzir pela lei. Há aqueles que foram salvos pelo amor incondicional de Deus, mas se deixam enamorar pelos encantos da autojustificação, como se pudessem pagar pela própria salvação. Há aqueles que foram salvos pelo perdão divino, mas rapidamente se esquecem de perdoar os outros, de passar adiante o perdão. Há aqueles que, mesmo tendo sido salvos sem mérito algum, rapidamente querem criar uma comunidade, uma igreja baseada, fundamentada em méritos pessoais. É contra isto que Paulo, aquele que conheceu na própria pele o poder destrutivo do legalismo, se insurge na carta aos Gálatas e também nas outras epístolas, mas especialmente nesta. Que crer faça bem para os crentes parece ser o esperado, mas Paulo ensina que há uma forma de crer que faz mal, que adoece, que mutila os seres humanos. E mais do que isso,
Mais do que se perguntar se a crença pode fazer bem, Paulo quer responder: e aqueles que creem, podem fazer algo de bom? Aqueles que creem podem colaborar para que o mundo seja um lugar melhor para se viver? Desse modo, eu quero apresentar para você, nesse texto de Gálatas, 3 coisas. E a primeira afirmação é a seguinte: crer faz bem, mas nem sempre. Crer faz bem, mas nem sempre. Quando o crer não faz bem a uma pessoa? Quando se semeia na carne. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa. Semear na carne resulta, diz ele, em corrupção. Mas o que é semear na carne, segundo o Novo Testamento? Semear na carne pode ser um estilo de vida não religioso que culmina em prostituição, em alcoolismo, em vícios, em glutonarias. São as chamadas obras da carne que estão mencionadas no 5º capítulo da carta aos Gálatas. Mas isto não esgota o sentido de semear na carne. Sob semear na carne, Paulo inclui a passagem da graça para o legalismo. Está semeando na carne aquele que abandona o Evangelho, a graça de Deus, e passa a viver de modo legalista, ou seja, segundo a letra da lei e não segundo o espírito da lei que se cumpriu em Jesus Cristo. Veja comigo 2 versículos extraídos desta epístola. Diz assim Paulo aos Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que ele dirá que não é outro, senão uma distorção do evangelho de Jesus Cristo. Segundo versículo, Gálatas 3:8: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aqueles cristãos da Galácia se deixavam seduzir pelos encantos do legalismo, pelos encantos de uma crença que se resumia num conjunto de normas, num conjunto de regrinhas a serem obedecidas. Talvez você se pergunte, mas que encanto pode haver num conjunto de regras? Que encanto pode haver numa religião que transforma a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, numa série de normas que precisam ser obedecidas, que precisam ser cumpridas? Há alguns encantos. Menciono apenas 2 para vocês. Primeiro, o encanto da aparência. Nesse tipo de crença, nesse tipo de religiosidade, baseada em regras, mais importante do que ser bom é parecer bom. Mais importante do que ser santo, do que levar Deus a sério, é parecer santo. Parecer que se leva a Deus realmente a sério. Um segundo encanto é o da recompensa imediata. Jesus advertiu os seus discípulos e também os fariseus quanto a esse encanto da recompensa imediata quando ele falou sobre as esmolas. Jesus assim disse: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Quando se segue uma religião baseada num conjunto de normas, o que se busca é uma recompensa, ou seja, o reconhecimento imediato das pessoas. É por isso que Paulo diz: aquele que semeia na carne colherá corrupção. Esse tipo de crença não pode fazer bem para a pessoa e nem bem para a comunidade, para a igreja de Jesus Cristo. Esse tipo de crença pode fazer crescer o sistema religioso, mas não faz a pessoa crescer espiritualmente, não faz a pessoa crescer enquanto ser humano. Uma crença legalista não faz o crente crescer, porque o seu maior objetivo é evitar o mal, é afastar-se do mal e não necessariamente amar o bem, praticar o bem, aproximar-se do bem. Agostinho assim escreveu: preocupa-te se a árvore de tua vida tem galhos apodrecidos, não percas tempo, cuida bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Se você quer que a sua crença faça bem, então olhe para as sementes, diria o apóstolo Paulo a partir desse texto.
Veja de onde procedem as sementes do jardim da espiritualidade que você cultiva. Se elas procedem do cesto do legalismo, ainda que haja empenho, ainda que haja dedicação no cultivo, o que se colherá são frutos amargos e apodrecidos em algum tempo da sua vida. Mas o apóstolo Paulo fala que há um outro semear, há uma outra semeadura que é responsável pela produção de vida na vida do ser humano, na vida do cristão. E esta é a segunda afirmação que eu quero compartilhar com você à luz desse texto. Crer sempre faz bem quando se semeia o bem. Crer sempre faz bem quando se semeia o bem. Veja o versículo 8º, na última parte, que assim diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem semeia na carne recebe a sua recompensa aqui e agora, e esta recompensa consiste na corrupção. Quem semeia no Espírito colhe vida e vida eterna. Mas o que significa semear no Espírito? Não vou dar uma definição conceitual para você, mas um exemplo claro, concreto, na pessoa de Jesus. Veja comigo Atos 10:38, que assim diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é a maior referência de habitação e de plenitude do Espírito Santo. Jesus é a maior referência do que significa fazer o bem aos outros. Mas eu não precisaria ter recorrido a este exemplo de Atos para explicar o que significa semear no Espírito. O próprio texto nos esclarece no versículo seguinte, quando diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Fazer o bem é semear no Espírito. Fazer o bem é semear pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida. Esta é a crença que faz bem para qualquer pessoa, mas é uma crença que faz bem principalmente ao próximo, aquele que é objeto, aquele que recebe a ação benéfica. Ilustro isso para você com mais alguns exemplos. Judeus e cristãos podem discutir sobre quais alimentos a lei permite comer, mas ninguém em sã consciência pode discutir ou discutirá se aquele que alimentou o faminto estava certo ou errado naquilo que fez. Budistas ou hindus podem discutir quando é que se entra no nirvana, mas ninguém em sã consciência pode questionar se aquele que deu de beber àquele que tinha sede estava certo ou estava errado naquilo que fez. Trazendo o exemplo para perto de nós, presbiterianos e batistas podem discutir se batiza por imersão ou se batiza por aspersão. Mas nenhum de nós, em sã consciência, poderá dizer se estava certo ou errado, ou discutir se estava certo ou errado aquele que abrigou o órfão, aquele que socorreu o necessitado. Agora posso dizer, sabe qual crença que faz bem para a pessoa? Aquela que a leva a praticar o bem, aquela que a leva a fazer o bem ao seu próximo. É a crença que a torna mais humana, mais compassiva, mais sensível à dor do outro, que faz com que ela perceba a necessidade do outro. Essa é a crença que semeia pelo Espírito e no Espírito, e que não semeia a letra da lei, nem a desunião e nem a desavença que há na letra. Semear o bem, diz o apóstolo Paulo. Semear o bem significa fazer o bem. Semear o bem sem distinção, mas com coerência. Essa é a terceira afirmação que eu quero compartilhar com vocês. De forma magistral, Paulo ensina-nos que devemos fazer o bem sem distinção, porém com coerência. O bem deve ser feito em todo o tempo e a todos. Veja comigo o versículo de número 10. Assim diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tivermos oportunidade, escreve Paulo. Será que nos falta oportunidade para fazer o bem? Restam ainda 4 dias para que o ano de 2014 termine. 4 dias.
Será que haverá oportunidade nos próximos 4 dias de praticar o bem em relação ao próximo? Certamente haverá. Não nos faltam as oportunidades para que pratiquemos o bem. Muitas vezes falta-nos a disposição espiritual, falta-nos o amor, falta-nos o interesse pelo outro e pelas suas necessidades, mas certamente não nos faltam a oportunidade, o tempo, a ocasião para que pratiquemos o bem. Mas Paulo orienta-nos quanto à coerência, diz ele, principalmente aos da família da fé. Paulo não está aqui instaurando uma espécie de fisiologismo entre os cristãos, tão ao gosto da cultura política brasileira. Não é isso. Paulo está aqui dizendo que a igreja precisa dar o testemunho à sociedade que ela, a igreja, é um lugar de cuidado mútuo, um lugar onde as pessoas se importam verdadeiramente umas com as outras. Rodney Stark, um sociólogo norte-americano, analisou as causas do crescimento espantoso do cristianismo nos 3 primeiros séculos da era cristã. A tese de Stark é que os cristãos cresceram de forma espantosa nos primeiros séculos, porque eles responderam de forma amorosa, responderam por meio de cuidado mútuo a algumas crises que ocorreram no Império Romano. Ele sustenta, mostrando evidências históricas, de documentos históricos, que quando 2 grandes epidemias varreram o Império Romano, a primeira de varíola e a segunda de rubéola, quando essas epidemias devastaram o império, era comum que os pagãos abandonassem as cidades e abandonassem nas cidades os seus parentes, as pessoas que estavam adoecidas. A igreja cristã não abandonou as cidades, permaneceu nas cidades, cuidando dos seus próprios doentes e cuidando daqueles que eram abandonados. A história do nascimento dos hospitais remonta a este período da igreja cristã. A ideia é simples. Quando a igreja cuida daqueles que estão dentro, ela adquire experiência para cuidar daqueles que estão fora. Quando não cuida daqueles que estão próximos, como ela poderá cuidar daqueles que não estão ainda dentro dos seus muros, daqueles que não pertencem ainda ao rebanho? Termino esta meditação lembrando então as 3 coisas que nós mencionamos. Crer faz bem, mas nem sempre crer faz bem. Lembrando também que crer deve ser um ato, uma atitude constante na nossa vida, e o crer deve consistir principalmente em semear o bem. Crer faz bem quando se semeia o bem, e crer faz bem quando nós praticamos o bem, fazemos o bem a todos, mas o fazemos com coerência. Termino então dizendo para você que nós não sejamos, seja no ano de 2015 ou nos próximos anos que Deus conceder a mim e a você, que nós não sejamos pregadores apenas de que crer faz bem, pois até os demônios creem e tremem, e ao que consta nas Escrituras, não são seres do bem. Sejamos sim pregadores que crer faz bem quando se semeia o bem. Crer faz bem quando não nos cansamos de fazer o bem. Crer faz bem quando se faz o bem de modo persistente, de modo coerente, de modo perseverante. Crer faz bem quando se faz o bem a todos, a começar daqueles que Deus colocou ao nosso lado, sejam pelos laços de sangue ou pelos laços da fé. O nosso mundo não precisa de mais religião ou de mais religiões. Nosso mundo precisa de mais prática do bem. O nosso mundo não precisa de mais crenças, ele precisa de mais prática do bem. O meu desejo nesse pós-natal, mas um desejo ainda natalino, é que nesse dia em que nós temos posse da nossa equipe pastoral, que nós, igreja, sejamos promotores da crença no bem e da prática do bem. O bem que é realizado pelo Espírito de Deus e que leva as pessoas a praticarem o bem em relação a outras pessoas. Que Deus nos dê a graça de sermos não apenas crentes no bem, mas crentes que realizam, que praticam o bem. E que Ele nos dê a graça não apenas de sermos crentes no bem, mas principalmente praticantes do bem,
do bem que glorifica a Deus, do bem que é feito para a glória de Deus e para a edificação do nosso próximo, do nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Amém.